Amigos do Ter Saúde, sejam muito bem-vindos a mais uma terça-feira onde a gente vai falar de saúde, vai trazer informações para você se conhecer, para você entender o que está acontecendo com o seu corpo, para poder cuidar bem desse corpinho seu, que é a nave através da qual você experiencia esse mundo, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no canal. Aperta o sininho, isso tudo ajuda o canal a crescer e ajuda a gente a chegar com essas informações a mais pessoas, o que pode ser muito interessante para a saúde de todo mundo, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a resistência à insulina. Resistência à insulina é um problemão para a saúde e pouca gente sabe o que é e muito menos que tem, né? Então vamos lá, o que é resistência à insulina? Primeiro de tudo nós vamos dizer o que é a insulina. A insulina é um hormônio fabricado no pâncreas e a função da insulina é abrir a porta da célula para o açúcar que está navegando na corrente sanguínea entrar dentro da célula, tá? Então, quando esse açúcar entra dentro da célula, ele se transforma em energia e isso faz com que a célula funcione. Isso é super importante, a insulina, né? A glicose que está no sangue, ela a gente come ela através dos alimentos, né? Ou ela é fabricada pelo fígado. Então a glicose é o nosso combustível principal. Só que para ele funcionar, para esse combustível funcionar, a glicose não tem que estar no sangue só. Ela deve entrar dentro da célula. De modo que se a insulina não funciona, não adianta ter glicemia ou glicose no sangue. Se ela não está dentro da célula, ela não gera energia, ok? Então vamos lá. O papel da insulina, então, além de levar o açúcar para dentro da célula e fazer com que a célula use esse açúcar, é também baixar o nível de glicose no sangue, não é? Tanto que a gente sabe que os diabéticos usam insulina para essa função, para esse fim. O sangue, então, precisa da insulina para estabilizar os seus níveis de glicemia. Precisa da insulina para que isso esteja em equilíbrio. A resistência à insulina acontece quando a célula-alvo da insulina, ou seja, a insulina chega lá na célula muscular, bate na porta, fala, olha, abre a porta que eu quero colocar a glicose aí dentro. E a porta não abre. Isso é resistência à insulina. Não obstante a insulina esteja lá, prontinha para fazer o efeito dela, a célula se fecha, ok? E por que isso acontece? Geralmente isso acontece por causa de uma coisa chamada down regulation. Down é para baixo, regulação. Na verdade é um paradoxo, presta atenção nisso. Então, normalmente a gente teria pouco açúcar. Eu como lá um abacaxi, um arroz, uma massa, isso se transforma em açúcar no meu sangue. A insulina sabe que, entendeu que tem aquele açúcar lá, ela pega o açúcar, que chama glicose, vou falar o nome científico, bate na porta, a porta da célula abre, ela entrega o açúcar lá, a célula usa como energia, o sangue baixa a glicose, fica tudo perfeito. Só que, se você come açúcar demais, doce demais, macarrão demais, você tem glicose, e aí você tem insulina, e a insulina o tempo todo batendo na porta da célula. O tempo todo batendo na porta da célula. Abre que eu quero pôr açúcar aí dentro, abre que eu quero pôr. A célula, para se proteger, ela faz um down regulation. Ou seja, ela fala, quer saber? Não vou abrir a porta para essa insulina não, que ela está o tempo todo batendo na minha porta. Que nem vizinho seu, que todo dia 10 horas da noite bate lá, eu quero me empresta um livro, me empresta uma xícara de açúcar, acabou meu café, chega uma hora você fala, é o meu vizinho, não vou nem abrir, vou fingir que eu não estou em casa. A célula faz a mesma coisa. Ela finge que ela não está escutando a insulina. Então, isso se chama resistência à insulina. Tem açúcar, tem a célula, tem a insulina está até demais, mas eles não estão se entendendo, a coisa não está funcionando, tá? Isso faz com que o açúcar que tinha que estar dentro da célula, ele aumenta no sangue. Isso se chama o quê? Diabetes. Então, a resistência à insulina é a antessala do diabetes. Quais são as causas da resistência à insulina?
Uma eu já falei, né? Que é, quer dizer, o mecanismo eu já falei. Mas as causas são predisposição genética, sempre, né? Os estudos mostram que predisposição genética está em tudo, mas é muito importante a gente entender uma coisa. Você pode ter genética para uma coisa e nunca desenvolver aquilo se você se cuidar, tá? Então, predisposição genética, excesso de peso. A gordura, ela gera um processo inflamatório no corpo e a inflamação também é um agente que faz com que a célula não responda bem à insulina. Sedentarismo, em não fazer exercício físico também atrapalha, porque no exercício físico você queima o açúcar, você baixa naturalmente os níveis de açúcar do sangue porque você gastou aquilo para fazer exercício e a célula acaba não sendo tanto atacada com açúcar e com insulina então. Aumento do volume abdominal, a tal da gordurinha visceral. Gordura visceral também é um agente inflamatório e inflamação aumenta a resistência insulínica. Má alimentação com excesso de carboidrato. Na verdade, esse ficou por último, mas ele é, nos estudos que se faz, em todo congresso que a gente faz e na prática clínica, o primeiro. As pessoas desenvolvem resistência insulínica porque comem demais. Comem demais açúcar, comem demais o que vira açúcar, que é carboidrato, bebida alcoólica, enfim. Todo tipo de carboidrato refinado vira açúcar, né? E também tem uma causa que hoje em dia se discute se é causa ou consequência, que são mulheres que têm ovários policísticos e têm alteração hormonal por isso. A grande discussão é o seguinte, tem muitos autores que postulam que no fundo o ovário policístico acontece porque a mulher tem resistência à insulina e não o contrário. Então mulheres que comem muito açúcar e têm resistência à insulina, jovens, adolescentes, tomam um monte de refrigerante, né? Desenvolvem o ovário policístico e não o contrário. Não é porque ela tem ovário policístico que ela alterou o hormônio que ela fez a resistência à insulina, tá? Eu particularmente acredito em que a resistência insulínica é causa e não consequência do ovário policístico, assim como muitos outros cientistas e médicos como eu acreditam nisso também. Por que a gente acredita nisso? Porque a gente diminui o índice glicêmico, a mulher sara do ovário policístico, né? Bom, quais são os sintomas da resistência à insulina? Muitas vezes a resistência à insulina, ela é muito perniciosa porque ela não dá grandes sintomas. A pessoa não sente nada. A hora que ela vai fazer exame, a insulina está lá nos altos e a glicemia muitas vezes também está alterada, está fora do padrão, está acima. Mas a obesidade é um sintoma porque comeu demais, não gastou a energia que comeu, acabou acumulando na forma de energia de depósito, que é a gordura. Hipertensão arterial, gente, tem gente que fica hipertenso por resistência à insulina. Olha que interessante. Por quê? Porque o sangue mais açucarado, ele inflama as artérias podem endurecer e não tem mais aquela elasticidade. Ou seja, assim como em pessoas de idade, as pessoas com resistência de insulina têm um endurecimento de artéria que pode levar à hipertensão. Existe também uma característica que é, né, um sintoma, a pessoa começa a diminuir o colesterol bom e aumentar o colesterol ruim e também o triglicéride. Triglicéride, gente, é comida. Comeu muito carboidrato, aumentou o triglicéride. Tirou o carboidrato, o glicéride baixa. O colesterol tem uma característica mais genética, mas o triglicéride não. O triglicéride é boca, tá? Então o que acontece? A pessoa tem triglicéride alto, ela tem colesterol bom baixo, colesterol ruim alto. Tudo isso te faz desconfiar de resistência à insulina. O aumento do ácido úrico também pode ser por resistência à insulina. A esteatose hepática. Esteatose hepática é gordura no fígado. Por que ela tem a ver com resistência à insulina? Porque se você tem muito açúcar no sangue, esse açúcar precisa ir para algum lugar, ele não pode ficar no sangue, senão ele vai caramelizando as estruturas, vai endurecendo tudo e é complicado. E o corpo sabe disso. Então o que ele quer? Ele quer transformar esse açúcar em depósito, gordura, e ele vai enfiando onde dá. E um dos lugares onde ele coloca é no fígado, que a gente já falou lá na aula do fígado, vai lá na aula de fígado, de hepatites, você vai ver que a esteatose hepática pode ser um problema. A síndrome do ovário policístico, que nós já comentamos, pode ser um sintoma. Às vezes o primeiro sintoma aparece cisto no ovário. Não tinha cisto no ovário, começou a aparecer cisto no ovário, bingo, tem resistência à insulina. E manchas marrons na pele.
E geralmente pessoas obesas. Você lembra o Tim Maia que tinha uma coisa marrom aqui? Aquilo é típico de resistência à insulina. A pessoa obesa, né, provavelmente com índice glicêmico alto, então vai tendo essas manchas escuras na pele. Isso é diagnóstico que você faz só do paciente entrar, você olha, parece que é sujeira, mas não é, é uma mancha mesmo, chama acantose nigrans. E quais são os perigos da resistência à insulina? Perigo maior é a transformação do diabetes. Diabetes é uma doença evitável, diabetes é uma doença nutricional, diabetes é uma doença reversível. Isso basta tratar a pessoa como um todo e mudar estilo de vida e alimentação, tá? A resistência à insulina é um grande pró-inflamatório, então ela aumenta todas as doenças que aumentam com a inflamação, que são alguns tipos de neoplasia, que é câncer, principalmente de intestino e de mama, tá? E infartos também, né? Inflamação pode causar infarto, pode causar demência. Hoje em dia, as demências e o Alzheimer, por exemplo, que antigamente achava que era só por causa da placa amiloide e tal, alguns estudos mostram que a demência e o Alzheimer é um tipo de diabetes tipo 3. O diabetes conhecido hoje em dia é diabetes tipo 1, tipo 2, e aí o Alzheimer está se relacionando com o diabetes tipo 3. Vou fazer uma aula sobre isso mais pra frente, tá? Mas o perigo maior, então, é realmente a pessoa se tornar diabética e ter mais riscos de outras doenças, câncer e infartos, basicamente, ou doenças cardiovasculares, onde estão também os AVCs, que são os derrames, né? Como é que você faz o diagnóstico de resistência à insulina? Avaliar o paciente, é o que eu falei, chegou com a acantose nigrans, que é a manchinha lá do Tim Maia, você já fala, é possível que essa pessoa tenha resistência. Aí você vê sobrepeso, você pergunta da alimentação da pessoa, ela come muito carboidrato, eventualmente não tem sobrepeso, tá, gente? Sobrepeso é uma coisa muito comum, mas tem muita gente com resistência à insulina que é magro também. E exame físico, né? Então, olha, vê a pressão, aí você começa a pedir os exames laboratoriais. A coisa que mais que você tem que pedir, primeiramente, glicemia de jejum e insulina de jejum. Porque com esses dois, a glicemia de jejum e a insulina de jejum, se faz um cálculo chamado índice HOMA-IR, HOMA-IR com H, que é o Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance, que é um modelo de avaliação de homeostase da resistência insulínica, é uma sigla em inglês. Isso diz se você tem resistência à insulina ou não. Na maioria das vezes, uma insulina de jejum acima de 10 já é uma resistência à insulina. Embora o parâmetro laboratorial seja muito maior, ele vai até 20. Mas passou de 10, a coisa já está ruim. Tem gente que aparece com 30, 35, 50, já vi resistência à insulina, né? E aí você vê o índice de resistência à insulina. Basicamente isso. Então não peça só a glicemia de jejum. Se o seu médico pedir só a glicemia de jejum, fala, doutor, vamos pedir uma insulina de jejum e um índice Roma, com quem não quer nada, né? Ou mesmo você vai lá no laboratório e pede para fazer esses exames e dar uma avaliada. Se você perceber, né, se vier lá, insulina maior do que 10, se o índice Roma maior que 2, pode melhorar a sua alimentação, ok? Porque as complicações da resistência insulínica não são nada boas, né? Infarto, câncer, diabetes. Como é que você trata? Tá, primeira coisa se tem sobrepeso, diminuir o sobrepeso. E para isso, melhorar a qualidade da alimentação. Como? Diminuir os carboidratos e fazer exercício físico, super importante, né? Qual o carboidrato que eu devo diminuir, doutora Marta, para melhorar a resistência insulínica? Pão branco. O ideal é sempre pães que tenham que tenham fibras, que sejam integrais, porque tudo que tem fibra, que tem casquinha, faz com que a absorção do carboidrato seja mais lenta. Você come um pão branco, aquilo vira açúcar imediatamente no seu sangue. Você come um pão com fibra, a fibra sempre vai dar um jeito de diminuir a sua absorção, ela enrosca ali, né? Doces em geral, gente, não é para comer açúcar, então é para comer assim, pouquinho. Um dia que tiver uma festinha,
né, um dia que você for sair, no dia a dia, procure não comer, porque o corpo ele lida melhor com o que é esporádico do que com o que é rotineiro, né? Açúcar de uma maneira geral, farinhas refinadas. A gente falou na aula de glúten que às vezes a pessoa troca um pão sem glúten por um pão de arroz. Ótimo, não tem glúten, mas tem amido. Então, por exemplo, tapioca não tem glúten, maravilhoso, mas tem amido de mandioca. Então, sempre o carboidrato tem que comer pouco, tá? Alimentos ultraprocessados, como os porcaritos, as batata frita, aquelas coisinhas que, né, que tem dentro dos pacotes. Tem uma máxima que diz assim, a gente tem que descascar mais do que desembalar. Então, tudo aquilo que a gente desembala deve ter bastante coisa processada e refinada. Refrigerante, então, né, gente? Nossa, a quantidade de açúcar que tem no refrigerante é uma coisa absurda. Não é para tomar refrigerante, é para tomar água. Ah, pode água com gás, doutora? Pode. Toma água com gás, põe um limãozinho, pega uma estévia, põe, se você quiser um negócio mais docinho, né? Mas refrigerante, realmente, você tem que tomar o mínimo possível, uma vez por mês, quando tiver uma festinha, tá? E as bebidas alcoólicas, o álcool, ele se transforma em açúcar. Geralmente os alcoólatras acabam virando diabéticos, porque vão criando uma resistência à insulina. Uma coisa muito importante para reduzir o nível de insulina é exercício físico. Por quê? Simples, o exercício físico, você não precisa de energia, você consome o açúcar. Você consome o açúcar, está circulando na sua circulação, no seu sangue. O corpo dá graças a Deus, porque você está consumindo, não precisa da insulina para ir lá colocar dentro da célula, porque não sobrou, né? Ele está consumindo, a célula mesmo fala, vem aqui que eu estou usando. Ela mesmo cata a insulina, ela abre a porta para a insulina, porque ela sabe que ela está precisando. E a célula vai consumindo o açúcar, vai gastando para fazer exercício físico, melhora tudo, melhora a oxigenação. Se você está hipertenso porque você estava com resistência insulínica, o exercício físico faz vasodilatação, diminui a pressão, maravilhoso. Faça uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos. De manhã, come um ovo mexido, come um omelete. Por que você vai comer pão branco de manhã? Pão, porque minha mãe comia, meu pai comia, meu avô comia, mas agora você sabe que não é para ficar comendo muito. Então faz um belo de um omelete, põe abobrinha, põe tomate, põe um monte de coisa gostosa ali. Come proteína, tem que ter proteína em toda a refeição sua. Na hora do almoço, come um frango, um bife. Na hora do jantar, uma carne. Ai, doutora Marta, sou vegetariana. Não tem problema. Come produtos vegetais ricos em proteínas. Nozes, castanhas, cogumelos, quinoa, lentilha, ervilha, grão de bico. Em vez de ficar comendo batata, mandioca, pão. Dá na mesma, escolhe produtos vegetais, se você não gosta de comer carne, que sejam ricos em proteína. Ora pronobis, que é riquíssimo em proteína, né? O pessoal fala que é o bife dos vegetarianos. Se você for comer carboidrato, ou quando você for comer carboidrato, dê preferência para carboidrato complexo. O que é carboidrato complexo? É carboidrato que tem casquinha. Arroz integral, pão integral, quinoa, legumes, cevada, tudo que tem casquinha, a casquinha enrosca no carboidrato, dificulta a sua absorção. Diga não a açúcares de todos os tipos. Eu sei que açúcar é gostoso, gente, também gosto de açúcar. Quem não gosta, né? Até formiga gosta de açúcar. Mas a gente tem que fazer o máximo para resistir. Então, cozinha fruta. Eu gosto de uma coisinha docinha. Pega uma banana, cozinha, coloca uma canela, come uma maçã cozida, come uma tâmara, são doces inclusive, né? Tem o açúcar da fruta que também é frutose, que não é lá uma grande coisa, mas na troca vale, né? E também tem muitos doces hoje em dia diet que são saudáveis, que não tem aqueles adoçantes venenosos, né? Procure adoçantes mais naturais, principalmente o stevia, que é uma planta, né? O povo fala de stevia, mas stevia é uma planta, né? Só se tiver muita porcaria misturada com essa stevia para fazer mal, tá? De modo que, assim, o máximo que você puder fazer, não esqueça. Você quer uma dica? Ai, a doutora Marta, quando eu como, eu tenho muita vontade de comer doce depois do almoço. Faz o seguinte, sai da mesa e voa para escovar os dentes. Porque na maioria das vezes, a gente quer um doce para aplacar um temperinho que ficou irritando lá a nossa papila gustativa. Uma cebola a mais, uma pimentinha que você comeu, alguma coisa. Se você acaba de comer e vai escovar os dentes, via de regra, você vai observar que essa vontade de comer doce diminui. Então, anota aí.
Acaba de comer e chispa para escovar os dentes, ok? Procura fracionar a dieta. O que é fracionar a dieta? É comer menos e mais vezes. Porque isso não deixa você ter uma baixa de açúcar no sangue que te dá fome. Porque se você espera ter muita fome para comer, a sua chance de querer carboidrato rápido é maior. Pensa, você está chegando em casa, está morta de fome, você não pensa em comer uma salada com bife. Você quer um macarrão, você quer um arroz, você quer um pão, porque o seu corpo está pedindo que tenha alguma coisa de açúcar rápido, porque ele está quase fazendo uma hipoglicemia de tanto tempo que você ficou sem comer. Então essa história de comer a cada 3 horas, pouquinho e coisas de baixo índice glicêmico é muito interessante. Nem todo mundo vai bem com o jejum, tá? O pessoal da Ayurveda fala muito bem, quem é Vata, Pitta, tem uma turma que não vai muito bem com o jejum não, tá? Então, observe, fale com o seu profissional de saúde que cuida de você e fracionar a alimentação pode ser bastante interessante para evitar fome demais e comer demais. Aumente a quantidade de fibras solúveis. O que são fibras solúveis? Pectina, inulina, psyllium. O que eles fazem? Aumenta a saciedade e diminui a absorção dos carboidratos. Então, quando você toma uma fibra antes da alimentação, eu costumo indicar muito a Fiber Matter, que é uma fibra que tem uma composição que se você come ela antes, mas a maioria das fibras solúveis fazem isso, tá? O que você comer de arroz fica meio preso ali, não tudo, né, gente? Vai com uma panela de arroz, o coitado do psyllium não vai dar conta, mas um pouco do que você come fica preso ali, e isso é muito interessante. Então a fibra é uma substância que ajuda bastante. Sabe aquele branco da laranja? Aquilo lá é rico em fibras. Você pode bater no liquidificador e usar e comer antes da comida, por exemplo, que é o bagaço da laranja. Banana verde, massa de banana verde, também é rico em fibra. Pode fazer isso. Se você não quiser comprar uma fibra pronta, você pode usar isso. Ou, na pior das hipóteses, que não são fibras solúveis, são insolúveis, comer uma bela de uma salada. Porque a fibra da salada a gente não digere a celulose. Então a celulose ela é arrastada e vai lá para as fezes. E junto ela arrasta o carboidrato que você acaba absorvendo menos. Então fibra é muito do bem, ajuda bastante. Outra sugestão para você, tome vinagre de maçã. Vinagre de maçã ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. Os estudos mostram que o vinagre de maçã melhora de 20 a 30% a sensibilidade celular à insulina. Então, o que você faz? Antes de comer, 2, 3 vezes ao dia, pega um copo de água, como esse aqui, uma colher daquelas de sobremesa de vinagre de maçã de boa qualidade, mistura lá e toma. Isso, como se você toma isso antes das refeições, inclusive ajuda na digestão, porque o vinagre de maçã também tem uma ação no suco gástrico. E melhora essa sensibilidade à insulina. Então, olha só que bacana. Beber bastante água, porque quando você bebe bastante água, muitas vezes o centro da fome e da sede, eles são muito perto do cérebro. Então, às vezes você acha que você está com fome, você está com sede. Você vai lá, bebe um copão de água, você não precisa comer. E o chá verde, ele ajuda, os estudos mostraram que o chá verde, que tem epigalato, catequina galato, ele ajuda a diminuir a resistência à insulina. A única senão é que o chá verde é rico em cafeína, então não é um chá para ficar tomando tarde da noite, é um chá para tomar de manhã, na hora do almoço e no máximo à tarde, tá? Porque à noite, como tem gente que é mais sensível à cafeína, você pode tomar o chá verde e ficar acordadona. E por último e não menos importante acalme-se, criatura. Module o estresse, porque o estresse ele te prepara para lutar ou para fugir. Então ele libera um hormônio chamado cortisol e ele mobiliza o açúcar do seu sangue porque você precisa ter energia para lutar ou fugir, não é? Então o estresse tem um papel muito importante, ele eleva o açúcar do seu sangue. Tanto que tem gente que tem diabetes nervosa, já viu isso? De tão ficar nervoso a pessoa ficou diabética. Isso não é conta história da carochinha não, isso existe mesmo. Porque o cortisol não pode ser muito baixo, ele é um hormônio maravilhoso, mas em excesso ele é um hiperglicemiante. Então procura meditar, procura fazer exercício
e, sobretudo, abrir mão do controle, sabe? A gente quer tudo do jeito da gente, quer que a casa esteja mulher, então, Ave Maria, quer que a casa esteja limpinha, quer que o marido esteja arrumadinho, que os filhos estejam impecáveis, tudo quietinho. Isso não existe, gente. Então, assim, a vida, ela é cheia de intempéries, ela é cheia de movimento. A gente precisa aprender, sabe quem surfa, né? Surfar nas ondas da vida, sem ter aquela tensão, porque isso realmente aumenta muito a glicemia. Então, relax, medite, né? Tem uma frase que eu adoro muito que diz assim: medite, porque nem todas as respostas vêm do Google. E com essa frase eu termino hoje o nosso Ter Saúde. Espero que você tenha gostado. Conta essa história, dá essa aula para você, no dia do almoço de domingo, sentou do lado da sua cunhada, em vez de falar da novela, você fala assim: sabe o que é resistência insulínica? Eu vou te dar uma aula. E se ela não entender nada do que você falar, depois você passa o canal para ela e ela vem assistir essa aula. Se você gostou, passa para quem você ama, porque com certeza informação é a melhor coisa para a saúde. Se inscreva no canal, toca o sininho, estou esperando você aqui. Se tiver dúvidas, sugestão, comentários, são muito bem-vindos aqui no direct e em outras redes sociais. Se você quiser falar comigo, eu vou ter o maior prazer em te responder. Um abraço e até o próximo Ter Saúde.